Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast Clube CMO, uma parceria da Zimes com a Exame, onde a gente debate os assuntos mais relevantes para a comunidade de marketing e onde a gente bate papo com os profissionais mais relevantes do mercado, tentando entender com eles e ter uma leitura desse mercado que está em profunda transformação. E hoje o meu convidado é um grande amigo, um apoiador aqui do Clube CMO, está com a gente desde o começo, um profissional que tem uma experiência bastante grande, que já viu bastante coisa, que tem uma perspectiva bastante interessante para dividir aqui conosco sobre a evolução do que é ser um líder de marketing no mundo em tanta transformação. Queria agradecer a sua presença aqui, Frank Flaumer, que é o CMO da Seara. Obrigado, Marcelo, pelo convite. Um prazer estar aqui com você e muito curioso para te escutar e poder contribuir com esse conteúdo tão importante. Muito obrigado. Frank, eu queria começar você contando aqui para os nossos ouvintes ou os nossos espectadores que estão assistindo a gente aqui sobre um pouco da tua trajetória, porque você faz parte de uma geração de líderes de marketing que viveram no outro lado do balcão, que não foram, na verdade, líderes de marketing desde o começo da carreira. Eu queria que você contasse um pouco para a gente como foi essa tua trajetória e o que você ter vivido dos dois lados do balcão moldou em você como um líder hoje de marketing. Que legal essa pergunta, porque é uma coisa que eu tenho bastante orgulho dessa trajetória. Foram 25 anos, como você fala, do outro lado do balcão. Eu comecei numa agência muito pequena, sendo treinado para uma conta, na época, era da maior aerolinha do mundo, que chamava-se Panam. A nova geração possivelmente nem vai ter essa referência. Só nas séries e nos vídeos do YouTube. Possivelmente. E lá em Nova York eu aprendi o que é fazer coordenação internacional de uma conta daquele tamanho. Foram 6 meses lá e eu rapidamente voltei para o Brasil. Quer dizer que no começo da carreira você teve uma experiência internacional, então? Foi a primeira, foi lá. Fui treinado para trabalhar na UMAP na época, não era BBDO ainda do grupo, mas a UMAP fazia a coordenação internacional para toda a América Latina, da conta que era atendida por uma agência muito pequena, mas muito legal, muito criativa, em Nova York, chamada Wall Street Green, que não tinha braços e pernas no mundo. Então foi lá que eu fui treinado para tocar a conta aqui na UMAP de São Paulo. Logo depois de 3 anos, fui para a Salles, ainda uma agência local, né? Trabalhei lá com automóveis, atendi a Ford, trabalhei com a TAM, com Brastemp, várias contas locais, e depois passei por um processo que todo o mercado passou de concentração. Então a Salles foi comprada por uma americana chamada Darcy, que depois, junto com a Léo Burnet, formou uma holding dessas duas empresas ainda 100% privadas, e foram a ponto de lançar o IPO dessas duas empresas. As duas empresas foram compradas pela Publicis na época, e aí fiz também a transição para uma cultura francesa que é muito diferente da americana, né? Quem já trabalhou com empresas dos dois países sabe o que eu estou falando, e fiquei na Publicis até 2011, quando recebi uma proposta para ir para o outro lado da mesa. Aí viajei para a Suíça, morei lá durante 4 anos, né? Mudei com a minha esposa para lá, deixei os filhos universitários aqui no Brasil, e lá toquei globalmente o negócio de lácteos da Nestlé, já nessa posição de CMO global para essa categoria, para essa vertical. De lá fui para o Panamá, tocar 6 países da América Central, e aí com todas as categorias da Nestlé naqueles mercados. E depois de 4 anos trabalhando na América Central, fui convidado pelo presidente da Nestlé do Brasil, Marcelo Melchior, para voltar para o país. Cheguei em 2018, trabalhei na Nestlé até 7 meses atrás, quando recebi o convite da Seara para assumir o marketing e comunicação da Seara aqui no Brasil. Foi essa trajetória em 2 minutos. Já deu na tua carreira meio a meio, assim, o tempo de agência? Não, o tempo de agência é maior, então. Maior. Vou fazer talvez, ao final do ano, eu vou fazer 12 anos desse lado da mesa e 25 anos plus do outro lado. E como é que você 25 anos agência, moldou um pouco esses últimos anos teus como cliente das agências? Olha, não foi tão difícil quanto eu esperava, né? O começo na Suíça foi mais difícil porque eu fiz muita mudança ao mesmo tempo. Foi de empresa, de país, deixando filhos para trás, ou seja, o lado pessoal e profissional foi bem complicado, né? Essa soma.
Mas quando você está acostumado a trabalhar com planejamento estratégico e área comercial das agências, se você não se mete no negócio dos clientes, você vira totalmente irrelevante. Sim. Então, nesse sentido, eu sempre fui um profissional muito próximo dos meus clientes e também dos negócios dos meus clientes. A transição não foi tão difícil. Aprender um novo país, aprender uma nova empresa, eu diria que foi um desafio maior do que entender exatamente do escopo e dos desafios de negócio que eu encontrei no primeiro momento quando eu vivi lá na Suíça. E hoje, com essa tua bagagem, você se sente mais preparado para brifar uma agência? Como funciona o mecanismo da agência? Você sente que essa experiência toda de agência ajuda você no processo tanto de escolher uma agência quanto de gerir a relação com o fornecedor no dia a dia? Ajuda com certeza, porque você conhece por dentro como funciona a dinâmica, né, dos departamentos, do fluxo de informação, até da estrutura de custos de uma agência é uma coisa que eu conheço bastante bem, e isso nas conversas... Não varia muito, né? Uma coisa que são pessoas ali. Não, são pessoas, então, mas você tem esse conhecimento, isso facilita, inclusive, no sentido de você ter a convicção que se você não tiver um briefing sólido na mão, você vai desperdiçar o tempo da tua equipe, do marketing, e da equipe da agência. Por melhor que seja o time envolvido. Por melhor que seja o time envolvido, porque a gente sabe que essas coisas não funcionam. A gente já viveu as dores do outro lado, sabe como elas acontecem. Então, isso é muito importante, né, para a gente alertar os times hoje. Realmente, o início do processo, que é nossa responsabilidade, tem que ser muito robusto, muito bem feito. Concordo totalmente. E me fala uma coisa, você comentou um pouco do mercado que você viu uma consolidação ao longo dos anos que você estava em agência, agências independentes brasileiras sendo compradas, holdings menores sendo engolidos por holdings maiores, o mercado se consolidando. E a gente vê recentemente um movimento ao contrário, acontecendo no mundo inteiro, que é um ressurgimento de agências independentes sendo mais premiadas no mundo, agências independentes no Brasil ganhando contas que todo mundo achava que nunca sairia de uma multinacional, clientes mais preocupados com as relações dos seus times locais do que com o suporte emocional. Como é que você vê você vê que a gente está vivendo um momento de ressurreição das agências independentes? Pode ser, Marcelo, mas eu olho esse mercado sob a ótica da diferenciação e da relevância. Eu acho que esse é um movimento que está buscando relevância. Então, em algum momento, as agências embaixo dos grandes grupos de comunicação, para alguns clientes, essa é a minha leitura, deixaram de ser relevantes. Se tivessem mantido essa relevância, possivelmente esse movimento não teria acontecido. Mas independente de ser independente ou não, na tua opinião, não tem a ver com essa questão de ser uma holding ou não? Ou você acha que... Pode ter. Por exemplo, se uma holding tem uma pegada muito financeira, ou seja, olhar muito o lado financeiro, toda a estrutura acaba trabalhando para esse grande objetivo, essa grande visão, e de repente a parte... que eu considero mais importante numa agência, do planejamento estratégico, do bom planejamento de canais, do planejamento criativo, né, da entrega criativa. Sim. Eu acho que isso é que gera relevância e diferenciação para as marcas. Se isso aconteceu, abriu uma oportunidade para empresas que têm esta visão de agregar valor para essa marca desse cliente, e eu acho que pode ter acontecido isso sim, né? Mas aqui eu não acho que é todo mundo embaixo da mesma não dá para generalizar, né? Não dá para generalizar. Eu acho que ainda tem holdings com agências bastante criativas embaixo que não permitiram que a gestão empresarial financeira gerasse uma interferência ao ponto de interferir na qualidade final do produto. Eu acredito que isso algumas conseguiram manter, outras não. E aí se abriu, de repente, o flanco para a entrada de empresas independentes. Ou seja, o mercado basicamente em constante evolução, que se você não evolui e fica parado no tempo... Exatamente. Pode ser hold ou não hold, você vai acabar sendo menos relevante, como você falou. E pensa bem, Marcelo, pode acontecer com a gente também do lado do marketing. Claro. Né? Ou seja, hoje, com as food techs, com as fintechs, com todas as startups, elas estão fazendo exatamente isso, né? Então, um movimento... A disrupção vem de todos os lados, certo? Vem de todos os lados. E aquele comportamento que a gente já discutiu no passado, ou seja, se você não liderar o processo de disrupção dentro de casa, sim, alguém vai fazer isso por você. E pode ser contra você.
Tem a frase famosa, né? Que ou você é disruptado ou você disrupta os outros, né? Exatamente. Não dá pra você... No meio do caminho acaba não existindo. Exatamente. Eu acho muito verdade. Assim, eu gosto muito da frase do Andy Grove, que ele fala que só os paranoicos sobrevivem. Eu acho que a gente tem que ser, obviamente, dentro de uma razonabilidade, um pouco paranoico, porque o mundo tá em muita transformação acelerada. Um pouco de paranoia ajuda, cara, não muito, né? Muito paranoico, você pira. Não, tudo que é muito... Você acaba não sendo ponto de equilíbrio aí. Tem que procurar um ponto de equilíbrio. A dúvida, às vezes, é saber quais são os extremos que você tem que jogar, né? Sim. Mas sempre tentando procurar esse ponto de equilíbrio. E nesse sentido, né, olhando um pouco para essa perspectiva também, né, a gente viu aí ao longo dos anos uma mudança dos meios de consumo do consumidor, né? Um assunto que eu particularmente acompanho de perto, que é um pouco o advento do smartphone, da internet, né? Hoje, em 2022, você sente que o Frank hoje, quando olha o seu playbook de estratégia e de go-to-marketing, de full funnel, o nome que a gente quiser dar para isso, tem um playbook muito diferente do que você tinha 5, 10 anos atrás? Não, com certeza é diferente. Eu acho que a única diferença que eu sinto é que do playbook de quando eu jogava na agência, até o meu começo de carreira na Suíça, na Nestlé, era um playbook que eu dominava mais naturalmente. Hoje eu não consigo. Ou seja, hoje eu tenho que formar equipes, né, e contratar gente que eu considero melhores que eu em certas disciplinas para poder aterrissar essas estratégias em coisas efetivas, né? Ou seja, eu não tenho a pretensão e nem a ambição de ter domínio de todo esse playbook, que eu acho que é impossível. Impossível. É impossível. Porque ele é muito mais extenso hoje do que era antes. Muito mais extenso e muito mutável. Né? Ou seja, e coisas que valem hoje, daqui a 2 semanas pode não valer. Sim. Você tem que estar atualizado o suficiente para ver isso. Sim. E fazer a mudança. Mas não quer dizer que você vai tocar isso, que você vai conseguir realmente implementar. Sim. Isso vai depender de gente, vai depender de parceiros que têm essa expertise, né? Então é um mundo muito mais complexo nesse sentido, mas a gente tem que estar sempre atento, e sempre muito bem informado, participando de conversas como essa, dos eventos do mercado, para entender para onde a banda está tocando. Tem um exemplo, Frank, de alguma campanha recente que você fez nesse curto passo, está menos de um ano lá na Seara, e que você vê na prática uma ativação de marca, alguma campanha que você lançou, que você fala, putz, olha isso que eu lancei, do jeito que foi lançado, com os canais que eles foram lançados, comparado com o que se fazia, com que uma marca de bem de consumo não durável, de mídia massiva, uma marca com awareness gigantesco como é a Seara, faria se fosse seguir um playbook de 5, 10 anos atrás? Tem uma estratégia que foi lançada no ano passado e que a gente está implementando esse ano com muita melhoria, que é uma estratégia de você, a partir de dados de consumidor, você estabelecer personas diferentes e com não só na base tradicional do TGI, mas com muita pesquisa dentro das nossas bases proprietárias. Dados primários mesmo, não a pesquisa. Primários. Você sabe que dentro do grupo nós temos Seara, nós temos Swift com as lojas, nós temos muita fonte de informação que não é só a nossa venda via varejo, temos a loja Seara também, que nós temos dados proprietários, para que produto, que consumidor tá nos acessando. Baseado nisso, a gente consegue estabelecer hoje de maneira bastante precisa personas diferentes para a mesma oportunidade. Por exemplo, os comemorativos do Natal. Hoje, as famílias brasileiras, você não pode colocar tudo na mesma caixa, né? Você tem, por baixo, 15 tipos de famílias diferentes, com configurações diferentes, com capacidade de compra, desejo de compra totalmente diferente. Valores diferentes, né? Valores diferentes. Então você tem que, no primeiro momento, fazer um cluster de quem são esses consumidores e adequar portfólio, oferta, né? Inclusive... Comunicação, inclusive, Frank? Claro, vocês conseguem... Claro. E aí no digital consegue fazer esse... Precision marketing. É aquilo, você adequa a mensagem, portfólio, canal, para conversar com essa persona que você determinou que é importante para você por causa disso. Então hoje a Seara já usa essa ferramenta no dia a dia, ou seja, hoje quando vocês vão lançar uma campanha maior, assim, que tem budget, ela já pode ter mensagens que são customizadas para determinados personas ali. Isso é verdade, a gente faz e o resultado é evidente, né? E hoje, você sabe melhor do que eu,
no digital você consegue aferir rapidamente se Sim. a estratégia está correta ou não, Sim. o que nos permite, inclusive, na eventualidade de precisar corrigir, a gente faz as correções e implementa rapidamente. A gente brincava que antigamente as campanhas eram plug and pray, né? Porque você, na verdade, depois que você... todo o trabalho era antes da campanha subir. Depois que a campanha subiu, você tinha que rezar e esperar ali o pós-mortem, né? O relatório de checking da campanha, né? Hoje o relatório... O que é o relatório de checking de uma campanha online? É todo dia você entra ali, Adorei, né? o plug and pray, que eu não conhecia, cara. Plug Muito and bom. pray, eu acho que era muito... bom. Era como era antigamente. Graças a Deus a gente não tá mais nesse modelo hoje. Não. A gente reza por outros motivos, né? Agora... A gente perde por outros motivos, principalmente para politização um pouco, né? Exatamente, mas a gente, quando está falando de negócio, a gente tem hoje ferramentas na mão, que é esse lado bom, Sim. né? Ou seja, a complexidade nos desafia, né? Sim. Mas a riqueza de dados e de oportunidades que a gente Sim. tem de olhar o mercado rapidamente e mexer na estratégia é uma coisa que a gente obviamente não está acostumado. Legal, muito legal saber que a Seara já está investindo nessas novas metodologias do que a gente chama aqui de personalização em escala, né? Que a mensagem certa para a pessoa certa na hora certa, que sempre foi um jargão de marqueteiro em palestra e agora já tem muita gente pondo na prática, porque a tecnologia barateou, tem mais gente que entende do assunto, os dados estão aí, né? E aí, pegando uma carona nesse ponto, eu queria te perguntar um pouco como que você lida com o fato de que hoje, no mundo de excesso de estímulos que as pessoas recebem hoje por tantas mídias, tantos formatos, é muito fácil você ser um plain vanilla, né? Aquela comunicação certinha, ele que bateu o checklist, passou no pré-teste do filme, mas ninguém presta atenção porque é mais um ruído de comunicação. E para você sair disso, muitas vezes você tem que ousar na comunicação, tem que sair do ordinário para alguma coisa que seja extraordinária. Se você tem muito dinheiro, você pode ir para alguns atalhos, né? Como trazer uma grande celebridade, fazer uma mega produção, chamar atenção por causa do investimento de marketing. Como os budgets têm ficado cada vez mais curtos, mesmo para grandes marcas, muitas vezes as marcas optam por ir por um território de, vamos dizer assim, se posicionar e com esse posicionamento chamar a atenção de certos grupos sociais em detrimento de outros grupos. Eu queria perguntar para você, Franco, como é que você vê isso? Porque imagino que a Seara é uma marca para todo brasileiro, que está em todas as casas no Brasil, um market share enorme. Vocês conseguem se posicionar em alguns temas ou vocês preferem ter uma comunicação que seja mais transversal e que não coloque a Seara dentro desses segmentos que têm opiniões cada vez mais contundentes e contraditórias entre eles, né? Que é um pouco do reflexo da sociedade que a gente vive hoje. Eu acho que tem vários ângulos que eu posso conectar com a tua pergunta. Tem um ângulo que é da consistência, porque você fala da complexidade hoje, etc. Mas complexidade não quer dizer que você precisa fazer, durante os 12 meses do ano, 15 iniciativas que não se conversam. Eu sou totalmente contra uma pulverização. Um saco de ideias ali. Menus, ideias, etc., que não se conversam e não constroem nada para a marca. Tipo churrascaria que tem sushi ao mesmo tempo, né? O cara não entende nada. Então, primeiro ponto seja... Uma espinha dorsal ali da marca constante. Posicionamento é uma coisa de médio e longo prazo. Não é uma coisa que você vai mudar cada campanha. Então, uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado é com a tentação de você fazer coisas legais, mas que realmente não estão construindo nada naquela base que você estabeleceu no planejamento. Esse é um ângulo que eu sempre estou muito preocupado. O outro o ângulo dos 10 mil, 11 mil estímulos comerciais que as pessoas, não os consumidores, as pessoas recebem durante o dia, e aí é a nossa tentativa de fazer coisas diferentes. Aqui, tanto de e-mail quanto de mensagem, né? Ou seja, não só o conteúdo tem que ser diferenciado, você tentar fazer isso de maneira diferenciada, uma ideia mais arrojado, às vezes até um pouquinho mais arriscado, né? Até para uma empresa grande, né? Uma marca grande, com capilaridade nacional como a Seara, mas também no lado dos canais, ou seja, dos meios, como é que eu posso fazer diferente, né? Olhando para o nosso mercado como uma oportunidade dentro do ecossistema, não é multicanal, é unicanal, como é que eu faço parte dessa conversa, que porta de entrada que eu vou usar para convencer aquela pessoa, né, a se tornar um consumidor ou a comprar novamente o nosso produto, aumentar a repetição de uso, para que a nossa marca tenha relevância na vida dele, para aquilo que ele está procurando. Então, também tem esse ângulo da complexidade,
né, de impulsos, que além da consistência, eu preciso de criatividade. Eu preciso de estratégias diferenciadas para poder falar com esse consumidor. A velha e boa criatividade dos 30 segundos, esquece. A gente olha isso como oportunidades de vídeo, né? E como é que a gente adapta essa aterrissada da nossa argumentação em vídeo para os diferentes canais, e cada um é um jeito diferente, não dá para fazer one size fits all. Mas vocês acabam, dentro do posicionamento da marca, se apoiando em algum tipo de causa específico, em detrimento de outra causa? Vocês são chamados, vocês sentem um chamado pelos consumidores da marca para vocês se posicionarem? Temos causas como sustentabilidade, que é uma coisa muito importante para a gente, ou seja, nós como empresa estamos muito preocupados com toda a nossa cadeia, né? Não é só a cadeia diretamente ligada à marca Seara, mas também de todos os nossos fornecedores, né? Ou seja, nós temos uma preocupação grande com o bem-estar animal, que faz parte da nossa cadeia, de transportar, de mover mercadoria através de caminhões, né, veículos elétricos, para justamente diminuir o nosso impacto ambiental. Ou seja, na cadeia tem um fim de iniciativas nesse sentido. Sustentabilidade para a gente é muito importante, né? O outro tema que nos preocupa também, e é um tema muito complexo, que nós não conseguimos resolver sozinho, é o tema de desperdício de alimentos. Essa é um tema que temos conversado com startups. Dizem que é muito grande no Brasil, na percentual, né? No mundo é muito grande, cara, não é só o Brasil, né? Ou seja... mesmo os países mais envolvidos estão com esse mesmo abacaxi. Muito. A gente acha, olha só o lixo do norte-americano como é rico, o nosso também é muito rico, né? Em termos de desperdício, mas se você olhar a cadeia, tem um desperdício grande que vem desde o campo, né? Que passa por transporte, com o alimento do jeito ele vai que se perdendo desde o começo. Vai se perdendo, e depois, até depois do consumo também tem uma perda grande. Então essa é uma preocupação que a gente tem, olhando para o mundo que precisa ser alimentado. Claro. Né? Ou seja, é uma preocupação que uma empresa de alimentos não pode se furtar a participar e tentar solucionar. Não, muito bacana. Então, você sente os consumidores demandando da marca e a marca dialogando, então, nos canais digitais e não simplesmente falando. Uma coisa que a gente sabe é que, mesmo que a gente não tenha a solução 100%, vamos assumir que a gente não tem, mas vamos manter esse diálogo aberto, né? Porque mantendo esse diálogo, talvez a solução pode aparecer. De uma parceria que possa se juntar aos nossos programas e aí acelerar esse processo. Se você não se comunica, se você não conta o que você está fazendo, é muito difícil que alguém possa saber o que está acontecendo e optar por se juntar a uma Seara, nos nossos programas que a gente tem de energia renovável, né, do bem-estar animal e também de agricultura que tem muita produtividade e é totalmente isenta de entrar em áreas de floresta, que é um tema muito grande. A gente tem fornecedores de grãos, né, que não tem nada a ver com a nossa atividade core, mas é alimento. É alimento para os animais com os quais a gente trabalha. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso e trabalhar em conjunto com esses parceiros, e seja quem tiver tecnologia para monitorar, né, educar, treinar, nós estamos interessados em conversar. E o business de plant-based é um business que está no mapa estratégico da companhia hoje? Não está no mapa estratégico, mas também é uma realidade. Nós temos uma marca incrível no Brasil, né, que é uma marca que está sendo construída com a visão de um mundo que pode querer consumir proteína de uma outra maneira que não seja só a origem animal. Então a marca incrível está sendo desenvolvida, ela faz parte do nosso escopo de marcas dentro da companhia, e é uma marca que vem propor não só soluções óbvias, né, em substituição à proteína animal, mas também já começa a pensar em que produtos, que soluções que eu vou trazer quando eu não preciso pensar em imitar
né, o que já Sim. existe no mercado. Poderia ser pensando numa coisa do zero, sem ser uma cópia ali. Pode ser uma coisa do zero, então tem essa visão, né? E é uma marca que a gente está investindo com essa visão que o futuro vai ter espaço para esse tipo de Dizem que o opção. desafio é o custo também, né? Eu entendo que hoje o plant-based ele é mais caro do que a proteína animal na média, né? Até por uma questão da De escala, né? De escala, Imagino, ou seja, né? enquanto não tiver uma escala que nem outras categorias tem, vai ser sempre um desafio. Mas a gente tem feito alguns avanços importantes em conseguir ter produtos que imitam a proteína animal, praticamente o mesmo custo que a gente encontra hoje na proteína animal. Já temos conseguido esse tipo de... A informação que eu tinha era de que tinha um gap grande de custos ainda. Não, em algumas categorias já conseguimos, né? Balizar isso com a proteína animal. Então, é claro que tem um tema da tecnologia, do nosso lado também, de você conseguir tecnologias de processamento, de produção mais otimizadas para poder, obviamente, chegar no custo. E você vê uma demanda da geração mais nova por essa categoria de plant-based? Ou seja, a questão do plant-based, ele é geracional pela leitura que você tem de consumidor ou não necessariamente? Não necessariamente, né? A gente tem experiência de gente que... baby boomers que estão experimentando e estão gostando. 20 anos atrás, quando você tinha uma experiência com plant-based, não necessariamente era uma boa experiência. Sim. Porque alimento não basta ser nutritivo, ele tem que ser gostoso, saboroso. Claro, e as primeiras experiências social, do mundo... inclusive. As primeiras experiências do mundo de plant-based eram muito complicadas. Então criou-se inclusive uma barreira de sabor com a categoria que agora, obviamente... preconceito ali, né? Que tem a ver não com a proposta de valor em si, mas tem a ver com coisas super cotidianas e funcionais como sabor. Ou seja, tem que ser gostoso. Sim. Né? E os nossos produtos hoje já estão nessa nova plataforma de produtos que são plant-based, né? Tem um conteúdo nutricional muito importante e são gostosos de consumir. Entendi. Não, bacana. E aí eu queria entrar numa seara aqui que a gente tem perguntado para todos os convidados. Seara eu gostei. Essa é boa, hein? Eu queria perguntar para você sobre como é que são os mecanismos que vocês têm hoje de mensuração de resultados de marketing. Ou seja, a gente sabe hoje que esse é um assunto que tem evoluído muito na agenda dos CMOs. Sei lá, décadas atrás, você tinha uma medição bastante pouco granular, né? Você tinha todo o investimento de marketing, todas as vendas da empresa e você podia criar uma regra de 3 ali, um pelo outro, né? E hoje dependendo do mix de canais, da forma com que acontece a venda, você tem análises muito granulares. Como que a Seara tá nessa ponta de mensuração do famoso MROI hoje? Olha, é um tema muito mais complexo do que era antigamente, quando você tinha poucos KPIs para medir. Então, a primeira coisa, e voltando pro back to the basics, qual é o objetivo que a gente tem? Seja de marketing de comunicação. Né? Os nossos KPIs, eles não são iguais para todos os objetivos. Dependendo dos objetivos, a gente estabelece os KPIs que a gente quer ser medido. Então, se você está em awareness, você está mais para baixo no funil, se é que existe funil ainda, eu acredito muito mais numa figura do infinito, como jornada do consumidor do não é funil. Tão linear assim, não é tão né? linear assim, não é linear. Né? Então, dependendo da porta que você está entrando na jornada, você tem que estabelecer KPIs para medir aquela entrada. Se é um CRM, se é e-commerce, se é loja própria, se é através dos nossos retailers, nossos clientes, se é uma campanha de awareness, uma campanha de conversão, os KPIs vão mostrar. E é muito granular. O que a gente tem avançado muito, que é necessário, é conseguir fazer uma medida única de custo por ponto, se você consegue... comparando diferentes meios com uma lógica comum para você comparar o preço dos meios, basicamente. Exatamente, não só meios de comunicação, mas onde a gente quer chegar, e eu acho que talvez é a resposta de $1 milhão, é comparar custo por ponto de promotor em loja, custo por ponto de uma ação de degustação no ponto de venda, versus os 30 segundos na televisão, versus o teu display em mídias digitais. O que me dá mais retorno?
seja, ter um criar uma régua comum ali, né? E ter um tracking frequente para você ir aprendendo. Ou seja, não tem mais a resposta definitiva. Primeira coisa. Sim. Né? Então, inclusive, a gente considera mudar o KPI se a gente encontrar uma maneira mais efetiva de medir. Entendi. Não é escrito em granito. A gente vai fazer essa mudança se a gente entender que tem algum benefício que vai trazer um... E melhora o nosso entendimento da nossa Sim. performance. Sim. Não, vamos mudar. Né? Eu não lembro desse tipo de movimento 10 anos atrás. Sim. Né? É uma coisa muito mais instável, entre aspas, mas que você aprende todo dia. Ou seja, na verdade abre então as possibilidades e tem que testar o que faz mais sentido para cada companhia, porque, como você falou, não tem uma fórmula única que sai para todo mundo. Não, e a nossa dinâmica, ela é basicamente dependente de vendas através dos nossos clientes. Sim, Então, dos essa é uma varejistas. dinâmica versus uma empresa que tem contato direto com seus clientes. Sim. É uma outra dinâmica. Sim. Né? Isso que eu ia te perguntar, você sente que, como vocês estão, vamos dizer assim, existe um intermediário entre vocês e o consumidor final no canal de distribuição, você sente que existe uma disposição dos varejistas de, por exemplo, fazer uma troca de dados com vocês hoje, de fazer... Ou seja, de compartilhar as informações para que vocês possam aí ter essa retroalimentação e mensuração, porque está muito na pauta hoje o famoso retail media, acordos de data exchange. Como é que você tem visto isso para vocês? Tem acontecido. E obviamente, de novo, eu acho que o ponto de parâmetro, o ponto de decisão é o quão relevante essa troca de dados vai ser. Sim. Né? Ou seja, os dados que eventualmente os nossos clientes possam compartilhar com a gente, o que nós vamos dar em troca para esses caras? Por que eles dariam os dados? Por que né? eles dariam? Né? Ou seja, a gente tem que agregar valor nessa conversa, seja ela de gestão de categoria, seja ela de experiência que nós tivemos com o cliente direto através de uma outra experiência que a gente teve, e essa nossa experiência, tem que haver essa troca. E quando há essa troca, normalmente nós não temos tido nenhum tipo de barreira de conversas onde a gente consegue entender do nosso cliente o comportamento do nosso shopper. Legal. Voltando para o tema de agências aqui, eu queria te perguntar como que você vê... Hoje você tem um ecossistema de agências bem pulverizado, né, no mundo, né? Você tem agências especializadas em influenciadores, performance, conteúdo, e você tem algumas agências tentando abraçar um conceito um pouco mais transversal aí de one-stop shopping. O que o Frank vê aí como... De novo, não vai ter uma solução para todo mundo, mas para você, da tua experiência, você acha que as agências têm conseguido voltar no modelo de one-stop shop, de tentar ter um pensamento integrado, uma execução dentro de casa ali? Ou você acha que, se você quiser o melhor, você tem que trabalhar com o ecossistema de especialistas hoje? Olha, eu acho que pode ser tanto para um lado quanto para o outro. E também, inclusive, tem a solução híbrida. Né? O que a gente precisa como departamento de marketing, como marqueteiros, é entender o custo de administração de diferentes players para o resultado que a gente está buscando. Né? Em alguns casos, a gente tem visto a solução, inclusive, de internalizar certas disciplinas, Sim. porque são muito estratégicas e a gente entende que o custo de administração de terceiros é tão complicado e exige tanto alinhamento com outros players que a melhor coisa é você ter dentro de casa. Isso não vale para tudo. Nós nunca seremos uma empresa de criação e pensamento estratégico com comunicação. Não é o core de vocês. Não é o core de você, e nunca será. Nunca será nosso core. Agora, algumas disciplinas relacionadas ao negócio, ao e-commerce, né, a mídia de performance, a gente pode até internalizar para acelerar o nosso aprendizado, o nosso conhecimento. Agora, de novo, tem aparecido tanta coisa diferente nos últimos tempos que a maneira mais rápida é você travar uma parceria com uma empresa que traz uma solução que é totalmente inédita, Sim. aprender com ela, e o tempo vai dizer se essa empresa continua te agregando valor ou não. Claro. Né? Algumas empresas sim, continuam Sim. agregando valor e temos relacionamento já de longa data. Você tem que estar aberto a testar um pouco essas coisas, Tem né? que tá Tem um sempre- pouco o lance de test and learn aqui, não dá pra ficar estático ali, né? Tem que estar aberto a isso, inclusive a não dar certo. Claro.
Claro, a gente só quer falar de sucesso, né? Mas para cada sucesso tem milhares de fracassos, Tem, né? tem. A vida não é o que é postado no Instagram, né? Não, não. Definitivamente. Não é. Ô Frank, indo pro final aqui do nosso bate-papo, a gente tem feito um processo aqui que cada entrevistado, cada líder de marketing que vem aqui, deixa uma pergunta pro próximo líder de marketing, você também vai deixar um pro próximo que vai vir depois de você. Então eu queria colocar aqui o áudio aqui do Felipe, que é o head de marketing da Pet Love, e com a pergunta que ele deixou para você poder responder, o Felipe nesse caso. Legal. Num mundo onde a tendência é que as pessoas paguem para não serem impactadas por propaganda, né? Eu pago o YouTube Premium, eu pago o Spotify Premium, Netflix e vários outros formatos para não ver propaganda, porque de maneira geral elas me interrompem, elas me atrapalham. Como é que você pretende fazer sua marca relevante e sobrevivente nesse ambiente? Olha, eu costumo dizer, a gente tenta fazer sempre no nosso dia a dia, nem sempre a gente consegue, né? Porque todos nós, marqueteiros, pessoal de agência, sofre com essa interrupção. Também claro, a gente nosso também é consumo de consumidor. mídia. Sim. Né? Então a gente tem essa experiência como a nossa base, nossa referência. Então, quanto mais a gente conseguir participar de uma conversa, né? Quanto mais a gente conseguir participar de um insight que está sendo gerado nas redes e inserir a nossa marca de uma maneira orgânica, melhor. Nem sempre é possível, e nem sempre a gente consegue, mas é uma tentativa, você falou de test and learn, né? Sim. A gente faz isso sempre para que a Seara não seja um break, né? Que Seara seja mais um que participa de uma conversa E não que interrompe, né? Acho que a palavra interrupção é a palavra que toda marca quer evitar, né? Exatamente, né? O skip ad é o que a gente não quer. E tem maneiras de fazer isso bem feito. Sim. Que a personalização ajuda, né, Frank? Aquilo que você falou no começo. Quando você falou que você tem vários personas, se você faz uma comunicação para aquele persona, não é uma coisa genérica, eu imagino que deveria reduzir a sensação de interrupção. Não, né? eu dou ajuda muito. Eu dou um exemplo sempre que é banal, né? Ninguém gosta de receber spam na caixa de e-mail. Putz, é uma coisa muito chata. Mas chegar um spam pra você dizendo o seguinte: olha, Frank, o licenciamento obrigatório do teu carro tá no último dia do mês que vence, porque a placa do final do teu carro é a placa final 9 e vence esse mês. E você esqueceu, aquele e-mail vai ser super útil pra você. Claro. Ele foi um spam, mas ele teve relevância para você porque aquela informação foi útil naquele contexto. Né? Então eu acho que a personalização talvez seja uma das melhores ferramentas para gerar esse tipo de redução da sensação de interrupção. E esse do lado da persona, da estratégia de e-mails, de canais, eu acho que é uma. E a outra é a calibragem da mensagem também. Ou seja, entender com quem realmente eu estou falando, ou seja, você não consegue falar um a um, quando você está usando... Uma mídia massiva não dá. Mas entender qual é o público que tem mais aderência à tua marca, está no momento mais adequado, está mais receptivo, né, à mensagem da sua marca ou da categoria. Sim. Se você tiver esse entendimento mais granular, maior são as chances de você fazer um craft, né, com certeza, da mensagem de maneira mais adequada e evitar de interromper, porque, como eu disse, cara, ninguém gosta. Ninguém gosta disso. É isso aí. E qual a pergunta que você deixaria, Frank, aí para o nosso próximo convidado? Que você não sabe quem é. Não sei quem é. Não, tá bom. Tipo... Não, porque aí eu poderia até fazer uma coisa mais direcionada. Mas uma coisa que eu tenho muita curiosidade, né, é da seleção dos influenciadores. Né, Como fazer uma boa seleção de influenciadores? Influenciadores, tendo em vista um framework de marca muito claro, né, que todo mundo deveria ter. Nem sempre a gente entende que é o caso, mas você tem que... O meu posicionamento está aqui nessa caixinha, né, eu vou permitir criatividade dentro desse framework. Ou seja, meus influenciadores deveriam bater com isso, obviamente. Deveriam bater com isso, ou me ajudar a expandir isso se eu acho que tem oportunidade de expandir. Então, a minha pergunta é como é que fazer uma boa estratégia de seleção e de atração dos influenciadores corretos para sua marca, pensando não só no curto prazo, porque no curto prazo é fácil. Sim. Uma coisa mais oportunista, por causa de um evento... Transacional ali. Transacional, eu entendo que é mais fácil. Agora, um que tenha realmente um fit com a tua marca... Que ajuda a construir a marca. Que ajuda a construir a marca ou te agregar atributos que a tua marca deseja, mas não consegue sozinho. Sim. Então, seria esse
a minha pergunta para o nosso próximo convidado. Excelente pergunta, e com isso a gente vai acabar mais um episódio aqui do Clube CMO. Queria agradecer o Frank aí pela participação. Eu que agradeço, Marcelo. Queria agradecer todos que estão assistindo a gente aqui ou escutando em N plataformas diferentes. Obrigado pela audiência, espero que a gente possa estar contribuindo aí com esse processo tão bacana aí de desenvolvimento na área de marketing. Deixem aí os seus recados, críticas, comentários no e-mail m.tripoli@zimes.marketing. Até o próximo episódio do podcast do Clube CMO. Até mais.